Antes de começarmos essa oração, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Respira fundo. E agora, se concentra só em uma coisa: a presença de Deus. Porque antes de falarmos com o Senhor, é importante escutarmos o que Ele tem a nos dizer. Sabe, muitas vezes na correria da vida a gente esquece de parar, ouvir, refletir. Mas hoje, Deus quer falar diretamente ao seu coração. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, a Bíblia nos lembra de uma verdade que, por mais dura que seja, é essencial para a nossa transformação. Antes, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, seguindo o curso deste mundo, dominados pelo Espírito que atua naqueles que vivem na desobediência. Todos nós também vivíamos assim, seguindo os desejos da nossa carne e os pensamentos da nossa mente. Éramos, por natureza, merecedores da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça vocês são salvos. Essas palavras são um choque de realidade. Não é fácil encarar que um dia estivemos espiritualmente mortos, mas é necessário, porque só entende o valor da vida quem já se sentiu perdido. Não é sobre um corpo que parou de funcionar, é sobre uma alma que andava desconectada da fonte de tudo, Deus. Talvez você esteja me ouvindo agora e sentindo um vazio, um cansaço que não é físico, mas da alma. Uma angústia que nem você sabe explicar. Isso é o reflexo da distância entre você e Deus. Mas calma, essa história não termina assim. Se essa mensagem está falando com você até aqui, escreve nos comentários: Deus, eu quero viver em Ti. Quando a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos pecados, ela não está falando de uma morte física. Está falando de uma desconexão total com a verdadeira fonte da vida, que é o próprio Deus. É como viver com os olhos abertos, mas com a alma adormecida. Você pode até sorrir, trabalhar, postar fotos felizes nas redes sociais, mas por dentro é como se tudo estivesse escuro. Sabe aquele sentimento de estar rodeado de pessoas e mesmo assim sentir-se completamente sozinho? Aquela ansiedade que vem do nada, aquela tristeza sem motivo, aquela inquietação que não passa. Isso é o sinal claro de uma alma que grita por Deus. Muitos tentam preencher esse vazio com festas, relacionamentos, dinheiro, status, mas no final do dia, quando a cabeça encosta no travesseiro, a pergunta volta: por que eu me sinto assim? A verdade é que enquanto estamos afastados de Deus, nada faz sentido. Podemos até conquistar o mundo inteiro, mas ainda assim seremos pobres por dentro. Sabe por quê? Porque a vida verdadeira só é encontrada em Jesus. Ele é a única ponte que reconecta o nosso coração ao Pai. E é aqui que a graça entra em cena. Mesmo quando estávamos caídos, longe, feridos, Deus decidiu nos amar. Ele não esperou a gente melhorar. Não exigiu que fôssemos perfeitos. Ele veio ao nosso encontro exatamente como estamos agora, imperfeitos, quebrados, mas amados. O amor de Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso futuro. Ele enxerga o que você pode se tornar quando estiver nas mãos dele. Se você sente que precisa dessa restauração, comenta agora: Jesus me traz de volta para a vida. Isso vai ser um ato público de fé, uma decisão de deixar Deus começar a transformação. Agora que você está com o coração aberto, eu quero te fazer uma pergunta profunda. Quantas vezes você já tentou preencher o vazio da sua alma com as coisas deste mundo? Quantas vezes você correu atrás de reconhecimento, aplausos ou da aprovação das pessoas só para no final sentir-se ainda mais vazio? A palavra nos diz que antes de conhecermos a verdadeira vida em Cristo, todos nós seguíamos o curso deste mundo, vivendo de acordo com os padrões passageiros e enganosos da sociedade.
Isso significa viver no automático, ser guiado pelas tendências, pelas opiniões alheias, por aquilo que a cultura diz que é sucesso, felicidade ou realização. Mas o problema é que o mundo oferece promessas vazias. Ele diz que o próximo relacionamento vai preencher o buraco, que um carro novo, uma casa maior ou um cargo melhor vão trazer felicidade. Mas quando a gente alcança tudo isso, percebe que o buraco só aumenta. A Bíblia é muito clara. Existe um espírito que age nos filhos da desobediência. Um espírito que manipula, engana e, principalmente, afasta as pessoas da presença de Deus. E sabe o que é mais assustador? A gente nem percebe quando está sendo conduzido por ele. É como se fosse um piloto automático espiritual, te levando cada vez mais longe daquilo que realmente importa. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, não desiste de nós. Mesmo quando estamos andando no caminho errado, Ele continua nos chamando de volta. Ele nos observa com olhos de amor, esperando o momento em que vamos dizer: Pai, eu não quero mais viver assim. E quando essa decisão acontece, tudo muda. O Espírito Santo entra na nossa história e traz vida onde só havia morte, traz luz onde só havia trevas. Se você está entendendo essa verdade e deseja romper com o espírito deste mundo, escreve aí nos comentários: Espírito Santo, me guia no teu caminho. Isso é mais do que uma frase, é um passo de fé. Agora vamos falar de algo que muita gente tenta esconder, mas que Deus vê com total clareza: os desejos da carne e os pensamentos que nos afastam da vontade dele. A Bíblia diz que todos nós, sem exceção, já vivemos assim. Não adianta fingir, tentar parecer perfeito ou espiritual demais. Todos nós já fomos dominados por vontades egoístas, pensamentos impuros, atitudes de orgulho, inveja, eiva ou mesmo aquele desejo de fazer as coisas do nosso jeito, ignorando totalmente o que Deus queria para nossa vida. Quantas vezes a gente escolheu alimentar mágoas, ceder à tentação, seguir o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não era o correto? A carne grita, ela pede prazer imediato, conforto, status, mas tudo isso vem com um preço alto: o afastamento de Deus. E o mais doloroso é saber que, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. Isso mesmo, merecedores da condenação eterna. Mas sabe qual é a notícia maravilhosa? Deus nunca deixou a justiça dele ser maior que o amor. No meio da nossa desobediência, Ele olhou para nós com compaixão. Ele não desistiu, Ele não virou as costas. Pelo contrário, Ele preparou um plano de redenção para nos resgatar. E esse plano tem nome: Jesus Cristo. Enquanto estávamos correndo para longe, Ele estava correndo atrás de nós. Enquanto a gente se sujava com o pecado, Ele já tinha preparado a água viva para nos lavar. Mesmo quando a gente não via saída, Ele já tinha a porta da graça aberta, pronta para nos receber de volta. Se você reconhece que já lutou contra esses desejos e quer viver guiado pelo Espírito de Deus, comenta aí agora: Senhor, transforma meu coração. Essa é a sua chance de dar o primeiro passo. E é aqui que tudo começa a mudar. A Bíblia usa duas palavras pequenas, mas que carregam o poder de transformar qualquer história: mas Deus. Essas duas palavras marcam o início de uma virada completa. Quando tudo parecia perdido, quando a sentença já estava declarada, quando a distância entre nós e Deus parecia impossível de ser vencida, Ele entrou em cena. Não por mérito nosso, mas por causa de algo que só Ele tem de forma infinita: misericórdia. A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. E sabe o que isso significa? Que mesmo quando estávamos afundados no pecado, Ele escolheu nos amar. Mesmo quando não merecíamos, Ele decidiu nos salvar. Isso não é apenas um ato de bondade, é uma declaração de amor eterno.
Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Deus olhou para nós e disse: "Eu quero você de volta." Não foi porque você se tornou uma pessoa melhor, não foi porque você começou a frequentar a igreja, não foi porque você fez boas ações. Foi única e exclusivamente pela graça. Um favor imerecido. Um presente que você nunca conseguiria comprar, negociar ou conquistar por esforço próprio. Isso é o coração do Evangelho. Um Deus que vem até o pecador, que estende a mão quando ninguém mais estenderia, que levanta quando todo mundo já desistiu. E é nesse momento que a história muda. É aqui que a escuridão começa a dar lugar à luz. Quando entendemos isso, o peso da culpa começa a cair e no lugar dele nasce a esperança. Se você é grato por essa graça que transforma histórias, escreve aí nos comentários: "Obrigado, Deus, pela tua misericórdia." Vamos juntos reconhecer o amor que nos alcançou. Agora vamos falar de uma verdade que precisa ecoar dentro da sua alma. A salvação não é uma recompensa para os perfeitos. Ela é um resgate para os perdidos. Muita gente ainda acredita que precisa se consertar antes de se aproximar de Deus. Que só quando for uma pessoa melhor, mais santa, mais correta, aí sim vai poder buscar o Senhor de verdade. Mas isso é uma mentira que o inimigo tenta colocar na sua mente para te manter longe da graça. O próprio texto de Efésios deixa claro: fomos salvos pela graça, mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados. Não foi porque você orou bonito, nem porque jejuou, nem porque decorou versículos. Foi porque Deus decidiu amar você, mesmo vendo todas as suas falhas. E sabe o que é mais incrível? Deus não te amou depois que você melhorou. Ele te amou quando você ainda estava perdido. Quando você ainda cometia os mesmos erros, quando ainda fazia tudo do seu jeito, Ele olhou para você e disse: "Eu escolho te amar assim mesmo." Isso é graça. É o tipo de amor que a gente nunca vai conseguir entender por completo. E é por isso que a gente não pode viver tentando merecer esse amor. A gente precisa apenas aceitar, abrir o coração, se render, deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. Transformar de dentro para fora. Não importa o tamanho do erro, a gravidade do pecado ou o quanto você já se afastou. Deus está aqui agora, com os braços abertos, pronto para começar uma nova história com você. Se essa palavra está te tocando, escreve aí agora nos comentários: "Senhor, eu recebo a tua graça." Isso é mais do que uma frase, é uma decisão espiritual. Agora, eu quero que você pare por um instante e pense em todas as vezes que tentou resolver as coisas sozinho. Quantas vezes você achou que com mais esforço, mais força de vontade ou mais disciplina, conseguiria vencer os pecados que te prendiam? Quantas vezes você tentou ser forte, mas no fundo sentia que estava lutando uma batalha impossível? A verdade é que a gente nunca conseguiria se salvar por conta própria. Nenhuma religião, nenhuma lista de boas ações, nenhum comportamento exemplar seria suficiente para nos reconectar com Deus. Por mais que tentássemos, a distância entre nós e o céu continuaria gigante. Só existe um caminho capaz de vencer a morte espiritual e nos dar vida de verdade: Jesus Cristo. Jesus não veio ao mundo para ser apenas um exemplo moral ou um grande mestre. Ele veio para ser a ponte entre o homem e Deus, a única ponte. Por isso, quando ele declarou em João 14:6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Ele estava deixando claro que fora dele não existe salvação, não existe paz verdadeira, não existe sentido para a vida. Só através de Jesus é que podemos receber perdão, cura, restauração e, acima de tudo, a vida eterna. E sabe o que isso significa? Que o convite dele hoje é para você. Não importa onde você está, o que você fez ou há quanto tempo está afastado, ele está chamando o seu nome agora. Quer trazer vida para sua alma.
quer te levantar do chão, quer fazer o impossível acontecer dentro de você. Se você entende que só Jesus pode te salvar, comenta aí agora: Jesus, tu és o caminho da minha vida. Isso é um passo de fé que pode mudar tudo. Agora que você entende que só Jesus é o caminho, eu quero te fazer mais uma reflexão. Quantas vezes você buscou respostas em todos os lugares, menos na presença de Deus? A gente corre atrás de conselhos de amigos, vídeos motivacionais, livros de autoajuda, mas esquece que a verdadeira transformação acontece quando a gente dobra o joelho e fala direto com o Criador. É por isso que Jesus não disse apenas que sabia o caminho. Ele disse que Ele próprio é o caminho. Isso muda tudo. Não se trata de seguir uma fórmula mágica ou um conjunto de regras. Trata-se de um relacionamento real, íntimo, pessoal com o Filho de Deus. E esse relacionamento começa quando você reconhece que sozinho não consegue mais continuar. A palavra também nos lembra que Jesus não é apenas o caminho, Ele é a verdade e a vida. Isso significa que quando tudo ao nosso redor parece confuso, quando as mentiras do mundo tentam nos fazer acreditar que somos fracassados, indignos ou sem valor, Jesus é a voz que nos lembra da nossa verdadeira identidade. Ele é a verdade que liberta a mente, que sara as emoções, que traz paz ao coração. E mais, Ele é a própria vida, ou seja, não existe vida plena longe dele. Você pode até estar respirando, acordando todos os dias, mas se não estiver conectado com Jesus, o seu espírito ainda está sedento, ainda está vazio. E Deus não quer isso para você. Ele quer te encher de uma vida que transborda, que tem propósito, alegria e paz. Se você está pronto para buscar essa vida verdadeira, escreve agora nos comentários: Jesus, eu escolho viver em Ti. Esse é o seu momento de declarar publicamente o desejo de um recomeço. Agora é o momento de olhar para dentro, de fazer aquelas perguntas que muitas vezes a gente evita. Como está a sua vida espiritual? Você sente que está realmente vivendo em comunhão com Deus? Ou sente que está apenas existindo, tentando preencher os dias com tarefas, compromissos, distrações, mas sem sentir aquela presença real de Deus te guiando, te fortalecendo, te dando paz? O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso mostra que a verdadeira vida começa e termina em Jesus. Não é uma vida apenas de domingos na igreja. É uma vida de entrega diária, de conexão constante, de consciência de que cada passo, cada decisão, cada pensamento deve estar alinhado com o coração de Deus. E talvez, nesse exato momento, você esteja se dando conta de que tem vivido no automático, correndo atrás de coisas que não preenchem, tentando tapar os buracos da alma com conquistas que o mundo aplaude, mas que o céu não reconhece. O mundo pode até te chamar de vencedor, de bem-sucedido, de exemplo de superação, mas se o seu espírito está longe de Deus, de que adianta tudo isso? Jesus te chama para uma vida com propósito, uma vida que vai muito além da aparência, uma vida em que o sucesso é medido pela intimidade com o Pai, pela transformação interior, pela paz que ninguém pode roubar. Hoje, Deus está te chamando para sair da superficialidade e mergulhar fundo na presença dEle. Se essa palavra está te despertando, comenta agora: Senhor, quero viver para Ti de verdade. Essa é uma declaração de entrega e um passo de coragem rumo à transformação. Agora vamos falar de algo que todo mundo sente, mas poucos têm coragem de admitir: o peso da solidão espiritual. Você pode estar rodeado de amigos, com a agenda lotada, recebendo mensagens o tempo todo, mas mesmo assim, lá no fundo, sentir um vazio que parece impossível de preencher. Sabe aquele silêncio interno que incomoda? Aquela sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar indo bem?
Isso é o resultado de uma vida desconectada de Deus. E o pior é que o mundo tenta nos distrair com prazeres momentâneos, com promessas de felicidade instantânea. Mas a verdade é que só existe uma fonte capaz de matar a sede da alma: a presença de Jesus. Ele é aquele que preenche os espaços vazios, que cura as feridas mais profundas e que devolve o sentido para a vida. Não importa quantas vezes você já tentou se preencher com coisas passageiras. Hoje é o dia de deixar o amor de Deus ocupar cada canto do seu coração. E sabe o que é mais lindo? Jesus não espera que você venha até Ele perfeito. Ele te chama exatamente do jeito que você está agora, cansado, ferido, quebrado, confuso, e Ele diz: "Vem, filho, vem, filha, eu tenho descanso para você." Quando a gente decide abrir mão do controle e entregar tudo nas mãos dele, um novo ciclo começa. Um ciclo de cura, de restauração e de uma paz que o mundo não pode dar. Se você deseja sentir essa paz hoje, comenta aí agora: "Jesus, preenche o vazio da minha alma." Esse é o seu momento de abrir a porta do coração e deixar ele entrar. Agora vamos falar sobre um convite que Deus faz para você todos os dias. O convite da restauração. Romanos 6:23 nos lembra de uma verdade dura, mas que precisa ser dita. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o caminho natural do pecado é a morte espiritual. É viver longe de Deus. É carregar culpas que nos esmagam. É ser prisioneiro de erros passados. Mas Deus, com todo o amor que tem por você, decidiu mudar esse destino. Ele oferece um presente que não pode ser comprado, apenas recebido: a vida eterna. E sabe o que é mais lindo nisso? Esse presente está disponível agora mesmo para você, aí onde você está. Talvez você esteja se perguntando: mas será que Deus realmente pode me perdoar? Será que depois de tudo o que eu fiz, ainda existe esperança para mim? A resposta é um grito do céu: sim! Deus olha para você com olhos de pai. Ele enxerga além das suas falhas, além dos seus pecados. Ele vê um filho que ele ama profundamente e que ele deseja abraçar de volta. Jesus morreu na cruz justamente por isso, para que hoje você pudesse ter acesso a esse novo começo. Não importa o quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta, sempre há graça disponível, sempre há um recomeço. Tudo o que Deus espera de você é uma decisão: abrir o coração e dizer: sim, Senhor, eu aceito a tua vida em mim. Se você crê nessa verdade e quer declarar esse recomeço, comenta agora: Senhor, eu recebo o teu presente de vida eterna. Esse é o passo que pode transformar completamente a sua história. Agora é o momento de falar sobre algo que vai muito além de palavras bonitas ou emoções passageiras: o verdadeiro arrependimento e a rendição total a Deus. Jesus não veio apenas para aliviar a nossa dor momentânea. Ele veio para transformar toda a nossa vida de dentro para fora. Isso significa que não basta apenas sentir um remorso superficial. É preciso uma decisão real de virar a página, de abandonar de vez o velho eu e permitir que o Espírito Santo faça uma obra profunda de renovação. Deus não quer só te consolar. Ele quer te restaurar, te limpar, te renovar, te dar uma nova identidade. Ele quer pegar todas as áreas da sua vida que estão quebradas e reconstruí-las segundo o propósito dele. A palavra de Deus em Ezequiel 36, 25, 26 é uma promessa poderosa que você precisa ouvir agora. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Olha que promessa maravilhosa! Deus quer lavar, purificar, limpar cada área da sua vida. Ele quer arrancar esse coração de pedra, endurecido por mágoas, pecados e decepções, e colocar um coração sensível,
pronto para ouvir a voz dele, disposto a obedecer e cheio de amor e graça. Não é um concerto superficial, é uma transformação radical. Hoje pode ser o dia em que tudo muda, o dia em que você para de viver apenas de aparências espirituais e começa a viver uma fé verdadeira, profunda, real. Se você quer esse coração novo e essa transformação, comenta agora: Deus, transforma meu coração e meu espírito. Essa é a sua entrega, sua decisão de deixar Deus fazer o impossível na sua vida. Agora é hora de entender que a restauração que Deus tem para a sua vida não é algo superficial ou temporário. É algo eterno, poderoso e definitivo. Quando Jesus entrou na sua história, ele não veio apenas para te tirar da dor. Ele veio para te dar um propósito, uma missão, um novo sentido para viver. Sabe aquele peso que você carregava? Aquela culpa, aquela vergonha, aquele sentimento de que você nunca seria suficiente? Jesus já levou tudo isso na cruz. Ele carregou cada erro seu, cada lágrima, cada momento de queda. E hoje ele te chama para viver como alguém que foi completamente perdoado, redimido e libertado. O sacrifício dele foi suficiente. Não existe mais condenação para quem está em Cristo. Jesus declarou em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a garantia que Deus te dá. Não importa o que tenha morrido na sua vida, sonhos, esperança, fé, Jesus pode ressuscitar tudo. Onde os outros veem fim, Deus vê um novo começo. Onde o mundo enxerga falência, Deus enxerga restauração. Não há nada, absolutamente nada, que seja grande demais para o poder dele. E sabe o que ele quer de você hoje? Apenas um coração disposto a crer. Um coração que diga: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu confio em ti. Porque a fé verdadeira nasce exatamente nesses momentos, quando tudo parece perdido. Mas mesmo assim, você escolhe acreditar que Deus ainda está no controle. Se você crê nesse poder de ressurreição sobre a sua vida, comenta agora: Jesus ressuscita tudo que está morto dentro de mim. Esse é o grito de uma alma que escolhe confiar. Agora chegamos ao momento mais importante dessa nossa jornada juntos. O momento da entrega final. Não importa o quanto você já ouviu até aqui. O que Deus quer de você agora é uma decisão, uma escolha que só você pode fazer. A palavra diz em João 15:8-11, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe o que isso significa? Que Deus não te chamou apenas para ser salvo. Ele te chamou para dar frutos, para viver uma vida que glorifica o nome dele, para que outras pessoas olhem para você e vejam Jesus refletido em cada atitude, em cada palavra, em cada decisão. A partir de hoje, a sua caminhada de fé não pode ser mais algo ocasional, não pode ser só nos momentos de dor ou de desespero. Deus quer que você permaneça nele em todos os dias, nos altos e nos baixos, na crise e na bonança, no silêncio e na celebração. Ele quer ser o centro da sua vida, não apenas um recurso de emergência. Por isso, abra o seu coração agora e diga com sinceridade: Jesus, eu quero viver para ti todos os dias da minha vida. Essa é a oração que muda destinos, que abre portas no mundo espiritual, que traz transformação de dentro para fora. E lembre-se, essa decisão não é o fim. É só o começo de uma jornada linda ao lado de Jesus. Permita-se viver o plano completo que Deus escreveu para você. Se você recebe tudo isso com fé e gratidão, comenta agora: Amém, eu sou de Jesus para sempre. E se essa série de mensagens tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Curta
inscreva-se no canal e deixe aqui nos comentários qual parte mais falou com você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.